Há histórias que não nasceram para entreter. Elas nasceram para avisar, para proteger, para assustar quem ousasse desafiar a floresta. E entre todas as lendas brasileiras, três se destacam como guardiões antigos, profundos e perigosos: o Boitatá, o Curupira e o Saci. Hoje você vai conhecer suas origens verdadeiras, não as versões simplificadas, mas as versões que os povos antigos contavam ao redor do fogo, quando a noite era tão escura que parecia viva. E no final, eu vou revelar qual desses seres aparece em documentos oficiais escritos por colonizadores apavorados. O Boitatá, a serpente de fogo. O Boitatá é uma das lendas mais antigas do território brasileiro. Muito antes dos portugueses chegarem, povos Tupi, Guarani, Carijó e Canhã já falavam dele, mas cada povo tinha uma versão diferente, e todas eram assustadoras. Para os povos Tupi, o Boitatá era um espírito protetor da mata, ligado ao fogo, à luz e ao ciclo da vida e da morte. Ele não era apenas uma serpente, era uma entidade luminosa, um espírito fogo que surgia quando a floresta estava em perigo. Entre os Guarani, o boitatá era chamado de M-boitatá e era descrito como um ser que vivia nos rios e pântanos, protegendo as águas contra quem as contaminasse. Para eles, o fogo do boitatá não queimava apenas o corpo, queimava a alma. A versão da noite interminável não é apenas uma história. Ela aparece em várias etnias diferentes, o que indica que pode ter sido inspirada por um evento real, uma erupção vulcânica distante, uma queimada gigantesca ou até um período de céu encoberto por fumaça que durou dias. Para povos que dependiam da luz do sol, isso seria o fim do mundo, e o boitatá seria o espírito que nasceu desse caos. Quando os portugueses chegaram, ouviram relatos indígenas sobre luzes vivas na mata, e eles mesmos viram fenômenos que não conseguiam explicar. O padre José de Anchieta descreveu o boitatá como uma cobra de fogo que corre pelos campos. Esse é um dos primeiros registros folclóricos da América do Sul. Pesquisadores acreditam que o boitatá pode ter surgido de fogo-fato, que são gases inflamáveis que brilham em pântanos, bioluminescência de fungos, incêndios subterrâneos, miragens térmicas, reflexos de luz em rios escuros. Mas para quem vive na mata, essas luzes não eram ciência, eram um aviso. No Rio Grande do Sul, em 1910, um tropeiro contou que, ao atravessar um campo à noite, viu uma luz comprida ondulando como se fosse viva. Ele achou que era fogo em capim seco, até perceber que a luz se movia contra o vento. Quando a serpente de fogo passou perto, os cavalos empinaram, e o homem jurou que sentiu o calor queimando seu rosto. No dia seguinte, encontrou o pasto marcado, como se algo tivesse arrastado fogo pelo chão. No Pantanal, na década de 70, pescadores viram uma faixa de luz deslizando sobre a água. Ela não fazia barulho, não queimava nada, apenas se movia como se estivesse procurando algo. Quando tentaram se aproximar, a luz mergulhou e desapareceu. Até hoje eles dizem que aquilo não era fogo-fato, era o boitatá patrulhando o rio. O Curupira, o caçador de caçadores. O Curupira é, possivelmente, a entidade mais antiga do folclore brasileiro. Sua origem é tão profunda que aparece em dezenas de etnias diferentes e com nomes variados: Curupira, Caipora, Caapora, Caiporaçu. Mas todas as versões têm algo em comum: ele é o espírito da floresta.
não um guardião gentil, mas um protetor feroz. Para os povos tupi, o Curupira era um espírito ancestral, uma força da mata que existia antes dos humanos. Ele não era um duende ou anão, como os europeus imaginaram. Ele era uma entidade, uma manifestação da própria floresta. Os pés virados para trás não eram apenas um truque. Eles representavam a inversão da lógica humana. A floresta não segue as regras do homem. O homem é que deve seguir as regras da floresta. Alguns antropólogos acreditam que o Curupira pode ter surgido da figura de guerreiros indígenas especializados em emboscadas, que se moviam silenciosamente, deixavam rastros falsos, desapareciam na mata, atacavam invasores sem serem vistos. Para colonizadores, isso parecia sobrenatural. Para muitos povos, o Curupira era um espírito de retribuição. Ele punia caçadores que matavam fêmeas prenhas, lenhadores que derrubavam árvores sagradas, invasores que desrespeitavam a mata. Ele era a justiça da floresta. José de Anchieta descreveu o Curupira em 1560 como um demônio da mata que atormenta caçadores. Esse é o primeiro registro escrito de uma entidade folclórica brasileira e mostra que os colonizadores realmente acreditavam que ele existia. Carta de José de Anchieta, 1560. O missionário descreveu um demônio da mata, pequeno, de cabelos em chamas, que atacava caçadores e os fazia perder o caminho. Anchieta escreveu que homens experientes voltavam, chorando, dizendo que foram perseguidos por algo que corria mais rápido que qualquer animal. Esse é o primeiro registro oficial do Curupira. E não foi o último. No interior do Pará, em 1943, um lenhador contou que ao derrubar uma árvore, ouviu risadas atrás de si. Quando se virou, não havia ninguém, mas as pegadas no chão estavam viradas para o lado errado. Ele seguiu as pegadas e acabou completamente perdido. Foram 3 dias até encontrarem o homem, desidratado, repetindo a mesma frase. Ele não queria que eu cortasse a árvore. Serra do Mar, 1998. 2 caçadores ilegais desapareceram. Quando encontraram o acampamento deles, havia marcas de passos, mas todas apontavam para fora do local, como se tivessem caminhado de costas. Os corpos nunca foram encontrados. Moradores dizem que o Curupira os levou. O Saci, o espírito do caos. O Saci é o mais complexo dos 3. Sua origem não é indígena, não é africana, não é europeia. É tudo isso ao mesmo tempo. O Saci começou como um espírito chamado Sarsoi, descrito por povos do sul do Brasil como um ser travesso que vivia em redemoinhos. Ele não tinha uma perna só, não tinha gorro, não fumava cachimbo, era um espírito do vento. Com a chegada dos povos africanos escravizados, o Saci ganhou a pele escura, o gorro vermelho, inspirado no barrete frígio, símbolo de liberdade, o cachimbo, a personalidade astuta e brincalhona. O Saci se tornou uma figura de resistência cultural, um símbolo de liberdade em forma de travessura. Os europeus trouxeram elementos de duendes, tricksters, espírito do vento, seres que pregam peças em viajantes. A mistura criou o Saci moderno, um espírito híbrido, único, impossível de classificar. Ele tem uma origem literária. No século XIX, viajantes europeus registraram histórias sobre o Saci, mas foi Monteiro Lobato,
em 1917, que transformou o Saci em fenômeno nacional. Ele não inventou o Saci, apenas deu forma ao que já existia. Interior de Goiás, 1921. Uma família relatou que, durante 3 noites seguidas, ouviu risadas dentro da casa. Objetos sumiam, portas batiam, o fogo do fogão apagava sozinho. Na quarta noite, um redemoinho surgiu dentro da cozinha. A mãe jogou uma peneira sobre ele, como manda a tradição. O redemoinho parou. E uma voz fina, irritada, sussurrou: "Me solta!" A família fugiu de casa e nunca mais voltou. Paraná, 1975. Um caminhoneiro viu um redemoinho atravessar a estrada. Dentro dele, uma silhueta pequena, de uma perna só, parecia saltar. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo e capotou. Ele sobreviveu, mas jurou que o Saci estava rindo enquanto o caminhão virava. Minas Gerais, 2004. Moradores de uma fazenda encontraram as crinas dos cavalos trançadas durante a noite. As tranças eram tão apertadas que pareciam feitas por mãos humanas, mas ninguém entrou no estábulo. E no chão havia marcas circulares, como se um pequeno redemoinho tivesse girado ali. Agora que você conhece as origens verdadeiras, fica claro que essas entidades não são apenas lendas. Elas são sistemas de proteção ambiental criados por povos que dependiam da floresta para sobreviver. Cada uma delas é um aviso, um código, uma regra antiga. O boitatá diz: "Não destrua a mata com fogo." O curupira diz: "Não cace por ganância." O saci diz: "Respeite o mistério da natureza." E agora, a verdade prometida. Qual desses seres aparece em documentos oficiais? Qual deles foi registrado por colonizadores aterrorizados? O curupira, o espírito da floresta, o caçador de caçadores, o guardião que ninguém ousava enfrentar. E você? Qual desses guardiões você acha que ainda caminha pela mata quando a noite cai e a floresta decide se defender?